Sejam todos bem-vindos ao culto de celebração da Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul. Hoje prestaremos um culto a Deus em gratidão pelos 36 anos de nossa existência como Igreja do Senhor. Quero saudar a todos os irmãos membros da Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul, para que a partir deste momento, quando juntos estaremos adorando ao Senhor, nossos corações estejam repletos de gratidão a Deus por esses 36 anos que Ele nos concede. Temos um tema para esta oportunidade, que diz: uma igreja vivendo a vitória do Senhor Jesus. E a divisa nós extraímos lá de Romanos capítulo 8, verso 37, onde diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É exatamente isso. Juntos vamos glorificar a Deus por esta vitória. Uma vitória maravilhosa que nós, como igreja, podemos celebrar nesta noite. Queremos agradecer a Deus pela presença de todos que nos acompanham neste culto. Queremos louvar a Deus pelas participações especiais que teremos nesta celebração. Louvores, a proclamação da mensagem do Evangelho do Senhor, e que o nosso Deus receba toda essa adoração em resposta à nossa gratidão pelo 36º aniversário da Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul. Vamos então nesse instante orar, colocar diante de Deus nossas vidas. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, glórias te damos por este momento tão especial na vida da Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul. Juntos aqui estamos para te adorar, para louvar e bendizer o teu nome. Então receba toda a honra e toda a glória que nesta noite, mediante este culto, estaremos te prestando em gratidão por este momento especial na vida da nossa igreja. Abençoe a todos os que estarão participando, os que estarão louvando, a mensagem que será proclamada. E, ó Pai, fica aqui a nossa profunda gratidão e o nosso louvor que a Ti prestaremos, pois assim o faremos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos então, amados, a partir desse momento, dando sequência a este culto, adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Pais, amados irmãos, nós da Cristolândia queremos saudar a Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul, e nós agradecemos a Deus pelos 36 anos de organização desta amada igreja. Que Deus abençoe essa igreja do Senhor. Amém. E é com imensa satisfação que teremos conosco nessa noite de celebração os jovens irmãos da Banda Atrium, diretamente de Manaus, no Amazonas. Eles aceitaram o nosso convite para nos trazerem nessa noite especial de aniversário os louvores que entoam ao nosso Deus. Graça e paz, São Felipe Neto, junto com meu amigo Dinho Braga, nós somos da Banda Atrium de Manaus. Estamos muito felizes e honrados por ter recebido o convite do pastor Roberto para estar junto com vocês comemorando esse 36º aniversário do PIB do Cruzeiro do Sul. Muito obrigado pelo convite, que bom estar junto com vocês e que bom estar adorando Jesus junto com vocês. Aliás, como está sendo o tema desse ano, uma igreja vivendo a vitória do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos clamando, e é por isso que nós estamos cantando, declarando que o Senhor já venceu por nós, e nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Vamos cantar ao Senhor Jesus. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu não me levantar e sair falando de ti, eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor. Então prostrado eu me coloco aos seus pés, para que tu possas me usar, para que tu possas me usar. Oh, se eu me calar, as pedras clamarão.
Se eu não me levantar e sair falando de ti, eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor. Então prostrado eu me coloco aos seus pés. Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir que o seu amor me deixa assim, apaixonado por ti. Quero cantar, quero dançar, quero gritar pro mundo ouvir que o seu amor me deixa assim, apaixonado por ti. Jesus, apaixonado por ti estou. Oh, 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 oh. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu não me levantar e sair falando de ti, eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor. Então prostrado eu me coloco aos seus pés, para que tu possas me usar, para que tu possas me usar. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu não me levantar e sair falando de ti, eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor. Então prostrado eu me coloco aos seus pés. Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir que o seu amor me deixa assim, apaixonado por ti. Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir que o seu amor me deixa assim, apaixonado por ti. Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir que o seu amor me deixa assim, apaixonado por ti. Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir que o seu amor me deixa assim, apaixonado por ti. Aleluia! Se você também está apaixonado pelo Senhor Jesus, comenta aí, dá o teu like e curte junto com a gente. Aliás, em Romanos 8,37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele se entregou por nós e nos deu o direito de vida eterna. E é por causa dele que nós temos a vitória certa pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia! Despido, vieste por mim, vazio foi por mim, criança fez-se por mim, louco fez-se por mim, maldito fez-se por mim, enfermo fez-se por mim, mortal fez-se por mim, alto preço pagou por mim. Como entender amor assim? Como imaginar amor assim? Quem poderia por mim se entregar?
quanto preciso tu és. Oh, oh, yeah, oh, oh, oh. Se não estiver comigo, nada que eu faça me achegará a ti. Mas tua palavra viva vive em mim, por mim, através de mim, sempre assim, sempre sem fim. Quero valer a pena, meu rei, ser teu filho, ser tua coroa. Preciso que me ames, preciso que me ensines, preciso que me toques, sei. Quero valer a pena, meu rei, ser teu filho, ser tua coroa. Preciso que me ames, preciso que me ensines, preciso que me toques, vem. Tudo quanto preciso tu és. Querida Igreja do Senhor, neste culto teremos as saudações dos pastores que em determinado momento da história de nossa igreja, eles nos pastorearam. A nossa igreja agradece a Deus por suas vidas. Meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Cruzeiro do Sul, eu, pastor Walter Aguiar e Julimar, a minha esposa, nós queremos parabenizá-los e felicitá-los pelo 36º aniversário desta igreja. Aos irmãos do presente, aos irmãos do passado, quando foram nossas ovelhas, nós com muito carinho recordamos dos irmãos e com muito carinho oramos e felicitamos os irmãos por mais essa data festiva. Queremos parabenizar ao pastor Roberto, sua família, pelo fato de Deus estar usando a sua vida na condução do ministério nesse momento. Queremos desejar tanto à igreja quanto ao pastor um ministério profícuo e abençoado. Que os irmãos sejam realmente abençoados e felizes para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Salvador. Um grande e fraterno abraço e felicidade a todos os irmãos. Glória a Deus. Desejamos a todos que o Senhor possa cada dia honrar cada irmão, cada pessoa aí que frequenta essa igreja. A palavra do Senhor fala: anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabem. Com certeza Deus vai honrar essa igreja para crescer e para espalhar cada dia mais e mais o amor do Senhor. Parabéns, irmãos, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã, boa noite, Igreja Batista Cruzeiro do Sul. Essa igreja amada, onde passamos uma parcela da nossa vida, tempo gostoso, dias gostosos, anos abençoados. Esta igreja onde Deus me deu o privilégio, nesses quase 40 anos de ministério, mais batizar em toda a minha vida. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ganhar para Jesus, discipular, ensinar, batizar e ver ganhando outras pessoas. Quem sabe você que está me ouvindo agora é uma dessas pessoas. Neste aniversário, eu quero saudar essa igreja, desejando muito mais da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o pastor Roberto, com a sua família, seu ministério agora. Eu quero deixar para os irmãos um texto conhecido, o finalzinho do livro de Atos, quando Paulo estava pregando e Paulo foi preso. E o último versículo, os dois últimos versículos do livro de Atos diz assim: durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada. Paulo estava preso e recebia todos que iam vê-lo. E ele anunciava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e toda liberdade, sem impedimento algum. Deus me deu um tempo bom aí. Hoje nós vivemos tanto aí, como aqui, como no Brasil e no mundo inteiro,
um tempo diferente. Essa pandemia está mudando a história. Mas Deus haverá de mudar essa história de novo. Haveremos de ganhar muitas outras almas. Que essa igreja seja uma bênção até a vinda de Jesus. Deus abençoe, um abraço. Até breve. Eu e nossa família queremos poder estar com os irmãos. Amém. Uma boa noite a todos, amados irmãos da Igreja Batista em Cruzeiro do Sul. É com grande satisfação que iremos ouvir louvores à família Daves, que hoje também celebram conosco os 36 anos da nossa existência como Igreja do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Olá, povo de Deus, eu sou Tony. E eu sou a Gláucia. Passamos aqui para saudar a Igreja Batista de Cruzeiro do Sul e parabenizar pelos seus 36 anos de organização. Que Deus abençoe grandemente todo esse povo de Deus e ao pastor Roberto Braga e toda a sua família. Em nome da família Daves, do Quarteto Daves, Deus abençoe o seu ministério, pastor Roberto. Grande abraço. Um abraço. Debaixo do céu, em toda a terra, Deus determinou. Por que se preocupar com o pôr do sol? Se temos a Cristo, nada de falta. Basta confiar, Deus proverá. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de lutar, tempo de vencer, todo tempo pra amar. se temos a Cristo, nada de faltar. Basta confiar, Deus proverá. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou,
Abro meus olhos e vejo o céu azul, o sol a brilhar. Sinto um vento suave a me tocar, a me abraçar. Uma paz invade meu coração, uma calma toma conta do meu ser. Eu já não tenho medo, estou em suas mãos. Assim eu sei que posso vencer. Nunca mais eu vou te deixar. Na tua presença é o meu lugar. Te adorar é o meu maior prazer. Contigo, Jesus, para sempre quero viver. Abro meus olhos e vejo o céu azul, o sol a brilhar. Sinto um vento suave a me tocar, a me abraçar. Uma paz invade meu coração, uma calma toma conta do meu ser. Eu já não tenho medo, estou em suas mãos. Assim eu sei que posso vencer. Nunca mais eu vou te deixar. Na tua presença é o meu lugar. Te adorar é o meu maior prazer. Contigo, Jesus, para sempre quero viver. Desejo pra sempre em teus braços ficar. Nunca mais eu vou te deixar. Na tua presença é o meu lugar. Te adorar é o meu maior prazer. Contigo, Jesus, para sempre quero viver. Nunca mais eu vou te deixar. A tua presença é o meu lugar. Te adorar é o meu maior prazer. Contigo, Jesus, para sempre quero viver. Contigo, Jesus, para sempre quero viver. Meus irmãos, a partir de agora nós estaremos ouvindo a mensagem do Senhor, que nos será entregue pelo pastor Marcelo Aguiar. Ele é pastor da Igreja Batista em Mata da Praia e aceitou bondosamente ao nosso convite e nesta oportunidade está nos trazendo o recado do Senhor. Ouçamos a mensagem que ele nos trará. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Senhor abençoe a todos, que a graça e a paz maravilhosas de Jesus Cristo, o nosso Salvador, estejam com cada um. É o meu desejo, é o meu coração. Aqui é o pastor Marcelo Aguiar, quem está falando, pastor da Igreja Batista em Mata da Praia, trazendo um abraço fraternal e parabenizando a Primeira Igreja Batista em Cruzeiro do Sul pelo seu 36º aniversário. Que alegria! Uma igreja vivendo a vitória do Senhor Jesus.
me congratulo com os irmãos e irmãs por essa data tão maravilhosa. E quero mandar o meu abraço ao anjo dessa igreja, pastor Roberto Braga, que aí tem feito um ministério excelente. Quero também agradecer ao pastor Roberto, porque ele me fez um convite que muito me honrou, convite para estar dirigindo uma palavra aos irmãos nesse dia de festividade, nesse momento de agradecimento. Parabéns mais uma vez, querida igreja. Lamento não poder estar presente fisicamente para abraçar os irmãos, mas sabem como é. A gente está aí nesse tempo de isolamento social que logo haverá de passar pela graça de Deus. Mas gostaria de endereçar-lhes nessa ocasião uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, o nosso texto é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu gostaria de falar-lhes sobre a igreja, coluna da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz assim: para que no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. A igreja é a casa do Deus vivo, é a coluna e esteio da verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, o tamanho de uma igreja não se mede pela sua quantidade de membros, não se mede pela vultura do seu templo, do seu santuário, não se mede pela quantidade de recursos que movimenta. O tamanho de uma igreja se mede pelo seu compromisso com a verdade. Porque a palavra do Senhor, ao definir a igreja, ao dizer o que a igreja é, o que a igreja deve ser, nos diz que a igreja de Jesus Cristo, a casa de Deus, é a coluna e esteio da verdade. A igreja é a coluna da verdade. A igreja é o esteio da verdade. A igreja é o reduto da verdade. A igreja é o refúgio da verdade. Vivemos numa época, meus irmãos e minhas irmãs, em que a verdade tem sido desconsiderada. As chamadas fake news se tornaram assunto de todas as conversas. Mas muito antes disso, os seres humanos já haviam demonstrado a sua desconsideração para com a verdade na sociedade atual. Quando Jesus Cristo se encontrou com Pôncio Pilatos, episódio narrado em João, capítulo 18, versos 37 e 38, o Salvador disse ao governador romano: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos sacudiu os ombros e disse: o que é a verdade? Que diferença! Pilatos não tinha qualquer compromisso com a verdade. Jesus Cristo estava disposto a morrer pela verdade. Meus amados, a igreja é a coluna da verdade, é o seu endereço, é o seu refúgio, é a sua vitrine. O que isso significa? Significa, primeiramente, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos conhecer a verdade. Lembram-se daquela frase famosa de Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é tratamento para as nossas enfermidades. A verdade é bússola para as nossas viagens. A verdade é chave que abre as cadeias, que despedaça os grilhões de ferro e põe a alma humana em liberdade. Quantas pessoas hoje estão tristes, sofrendo, escravizadas, porque não conhecem a verdade? Na Índia,
onde os animais são considerados sagrados. Uma mãe que vê uma serpente enrolada no corpo do seu filhinho prefere deixar o filho morrer a matar aquele animal que é considerado sagrado. Nos países africanos, muitos sofrem com as maldições das feiticeiras, dos feiticeiros, colocando-se debaixo do jugo das trevas porque não conhecem as maravilhas do Deus de luz. Precisamos ter em mente, meus irmãos e minhas irmãs, que a verdade liberta. Quando um povo, uma nação vive isolado, mergulhado na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, na incredulidade, é um povo infeliz. Há toda sorte de guerras, há toda sorte de desmandos. As mulheres não estão a salvo, as crianças são vítimas. Mas quando um país, quando um povo, quando uma nação é alcançado com a verdade, as suas leis se tornam justas. E o mesmo podemos dizer a respeito de uma casa que é alcançada pela verdade, a respeito de um coração que é alcançado pela verdade. Percebem então, irmãos e irmãs, como é grande a nossa responsabilidade ao sermos, na condição de Igreja de Jesus Cristo, coluna e esteio da verdade. A verdade existe. A verdade é um fato inegável. Em tempos de relativização moral, num tempo em que professores universitários dizem a seus alunos que a verdade não existe, que cada um possui, constrói e abraça a sua verdade, nós precisamos nos colocar em pé, com firmeza e dizer: a verdade existe sim. E nós, como igreja, somos sua defensora, somos sua promotora, porque somos conhecedores da verdade. O Deus Todo-Poderoso nos confiou a sua verdade. Jesus, quando orou pelos discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bendita seja a palavra de Deus, verdade eterna, imutável, que diz o que é certo e o que é errado, que diz o que é verdadeiro e o que é falso, que quebra os grilhões, que abre as cadeias, que transforma vidas, que restaura lares. Bendita seja a palavra do nosso Deus, verdade confiada desde os altos céus a cada um de nós. Então, por isso, meus irmãos e irmãs, precisamos estudar a Bíblia, precisamos frequentar os cultos, precisamos ser alunos da escola dominical, porque a gente precisa conhecer a verdade. Este é o compromisso primeiro da igreja. Conhecer a verdade, porque a igreja é a coluna da verdade. O segundo compromisso da igreja está com a defesa da verdade. A verdade não apenas precisa ser conhecida, precisa ser defendida. Olha para mim, presta atenção, fala sério. Você estaria disposto a sofrer pela verdade, a ser chamado de intolerante, a ser chamado de homofóbico, a ser chamado de obscurantista? Você estaria disposto a ser atacado, envergonhado, perseguido pela verdade? Meus queridos, se nós como igreja seremos coluna e esteio da verdade, precisaremos estar dispostos a lutar por ela, seja qual for o preço. O diabo é o pai da mentira. Ele não ficará satisfeito conosco se defendermos e divulgarmos a verdade. Ele mobilizará todo o seu arsenal, os exércitos do inferno se alvoroçarão contra nós. Precisaremos nos colocar corajosamente em defesa da verdade. Ainda que os tempos mudem, mesmo que as leis mudem, nós precisaremos dizer: aqui eu estou, daqui eu não posso arredar, porque tenho um compromisso com a verdade. Creio que a igreja precisa ser um exército, o exército de Deus. Acredito que cada crente tem que ser um soldado de Jesus Cristo. Mas
precisamos lutar o bom combate. O nosso combate não é pelo poder, não é pela popularidade, não é pelo dinheiro. O nosso combate é pela verdade. Há uma história muito famosa, registrada nos anais da antiguidade, a respeito de Leônidas e seus 300 soldados. A Grécia estava sendo invadida pelo exército dos persas, um exército de 1 milhão de soldados, algo que até então o planeta Terra jamais havia visto. E, pega de surpresa, a Grécia seria varrida por aquele grande exército. Então, na cidade de Esparta, se levantou um rei, o rei Leônidas, que chamou para acompanhá-lo 300 guerreiros. A missão deles era ocupar um estreito, o Estreito das Termópilas, uma espécie de garganta à beira da praia nas rochas, a fim de retardar o avanço do Império Persa, a fim de que as cidades da Grécia tivessem a oportunidade de se preparar e resistir ao invasor. A missão de Leônidas era essa: ganhar tempo. Ele e seus companheiros sabiam que iriam morrer. Entretanto, foram para aquela batalha que se tornou eternizada nos registros da história, porque queriam defender a sua terra natal, a vida dos seus familiares, dos seus conterrâneos, dos seus vizinhos. Com o confronto entre o 1 milhão de persas e as 300 de espartanos, nós aprendemos uma lição. E a lição, Igreja do Senhor Jesus, é essa: o que importa não é o tamanho do exército. O que importa é o tamanho da causa que ele defende. A Igreja de Jesus Cristo defende a maior causa de todas. Defende a causa da verdade, do Evangelho, que salva o pecador, que liberta o cativo, que transforma, que abençoa, que cura, que traz a alegria dos altos céus para o coração de homens e de mulheres. A nossa causa é a mais nobre das causas. Meus irmãos e minhas irmãs, seguimos o general Jesus Cristo e desejamos fazer em tudo a sua vontade. Um poeta cristão chamado Alexander escreveu algo a respeito. Ele disse: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não somente onde catedrais espiraladas elevam bem alto a cruz triunfal, ou nos campos de batalha que têm acrescentado reinos à cristandade, também mediante a fogueira dos mártires ou na arena do Coliseu, essas palavras têm se mostrado verdadeiras. A vitória desce até nós, nos hospitais, nas lojas, nos tribunais, nos quartos dos enfermos. Elas se cumprem em nosso favor. Vemos sua verdade na paciência, na doçura, na resignação das criancinhas, de homens idosos, de mulheres frágeis. Algumas vezes somos tentados a clamar: é este o exército de Cristo? São esses os seus soldados que podem ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa? Contudo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa arrogância da vitória é ao mesmo tempo tão esplêndida e tão santa. Sobre todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, querida igreja, não se assuste. Se o mundo lhe parece tão grande, oh, querida igreja, não se assuste. Se os recursos mobilizados pelo reino das trevas parecem ser tão maiores, oh, querida, não se assuste. Se os trovões do inferno, se os canhões do reino das trevas disparam e ribombeiam contra vocês, maior é aquele que está em nós
do que aquele que está no mundo. O importante não é o tamanho do exército. O importante é o tamanho da causa que ele defende. E nós defendemos a maior das causas, porque lutamos pela verdade. Amém. Aleluia. Deus na frente, os santos atrás, o mundo recuando. A bandeira do Evangelho sendo desfraldada. Oh, que maravilhoso! É o avanço do exército de Deus. Então, amados, eu gostaria de dizer-lhes essa noite que, como igreja, nós precisamos conhecer a verdade e nós precisamos defender a verdade. Em último lugar, para a nossa reflexão nessa ocasião festiva de aniversário, Deus, na sua santa palavra, nos ensina que nós precisamos proclamar a verdade. A verdade tem que ser conhecida, a verdade tem que ser defendida, mas a verdade tem que ser proclamada. Como um presente, ela deve ser dada àqueles que estão perto e longe de nós. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não faz missões, uma igreja que não ganha almas, não é uma igreja, é um clube. Ali estão reunidas pessoas que se confraternizam pela alegria que desfrutam em Cristo. A verdadeira igreja é uma agência de proclamação do Evangelho. É um oásis no meio do deserto. É um farol no meio do oceano. A função da igreja é fazer discípulos, é ganhar vidas, é testemunhar da sua fé. Eu não sei, meu amado, minha amada, eu não sei se nesse ano de 2020 você já levou uma alma aos pés de Jesus Cristo. A gente está reclamando da quarentena, mas a quarentena nos oferece uma valiosa oportunidade de evangelização através das mídias sociais, enviando uma mensagem de texto, um vídeo, uma parte da escritura, telefonando para alguém que está sozinho. Podemos e devemos compartilhar a nossa fé. Deixe-me lhe contar uma história. Tempos atrás, alguns missionários chegaram a uma floresta e ali encontraram uma tribo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Os missionários se comunicaram através de um intérprete e anunciaram o plano da salvação e foram muito bem recebidos. As pessoas gostaram do que ouviram, mas havia um índio muito idoso naquela tribo. E depois de muita falação, de muita conversa, aquele índio perguntou aos missionários: essa história aí que vocês estão contando, esse Jesus aí de quem vocês estão falando, há quanto tempo isso aconteceu? E os missionários, através do intérprete, responderam: há mais ou menos 2000 anos. O índio, então, muito sério, olhando no fundo dos olhos dos missionários, disse: tem 2000 anos que esse Salvador veio ao mundo? E só agora vocês vêm aqui contar isso pra gente? Meu pai morreu nas trevas, e o pai dele, e o pai do pai dele. Onde vocês estavam durante todo esse tempo? Meus amados, essa é uma pergunta que fere o nosso coração. Mas eu tenho a certeza, fere ainda mais o coração de Deus. O Senhor deu à sua igreja a tarefa de anunciar o evangelho da salvação. Nós sabemos que os anjos gostariam de ter esse privilégio, mas a missão não foi dada a eles. A missão foi dada a mim e a você. Precisamos nos desincumbir dessa responsabilidade. Precisamos cumprir com o nosso dever como igreja de anunciar o Evangelho, pregando a tempo e a fora de tempo, como já dizia Paulo ao jovem Timóteo. Nós precisamos ganhar almas para Cristo. A verdade não pode ficar escondida dentro de um cofre. A verdade não pode ficar oculta debaixo de um balde. A verdade tem que ser erguida até o lugar mais alto, proclamada, para que vidas possam ser iluminadas por ela, abençoadas por ela, libertas por ela, salvas por ela. Ah, meus queridos, que bela é a imagem que a Bíblia Sagrada pinta
da Igreja de Jesus Cristo, afirmando ser ela a coluna e o esteio da verdade. Verdade que precisamos conhecer, verdade que precisamos defender, verdade que precisamos proclamar. A igreja é o endereço da verdade, é o refúgio da verdade, é a vitrine da verdade. E nós, como servos e servas de Deus, não podemos nos omitir dessa grande responsabilidade, eu diria mais, desse grande privilégio que o Senhor nos concedeu. Primeira Igreja Batista em Cruzeiro do Sul, você é a casa do Deus vivo, é a coluna e esteio da verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu peço a Ti pela Tua Igreja, agradecendo pelos anos de existência abençoada. Aos olhos do mundo, ela poderá parecer pequena e sem força, porque é assim que aos olhos do mundo a Igreja de Jesus Cristo parece. Mas é o exército de Deus, é a noiva do Cordeiro, é a família do Pai Celestial, é a coluna da verdade. Que assim o Senhor a encontre quando retornar dos altos céus, fiel, firme, conhecendo, defendendo e proclamando a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar no dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Yeah, yeah, yeah. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar.
posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Roberto Braga, pelo convite, diretamente de Manaus. Queremos mandar um abraço para todos vocês dessa igreja maravilhosa e todos vocês do Espírito Santo. Beijo no coração, graça e paz. Amados irmãos, nós chegamos ao final desse culto, sem dúvida alguma, com os nossos corações cheios de gratidão a Deus por essa celebração que nos lembra os 36 anos de organização como Igreja do Senhor. Temos muito a agradecer ao nosso Deus, agradecer a Ele pela forma como Ele conduziu a igreja durante todo esse tempo. E agradecemos a Deus pelos obreiros que passaram à frente desta igreja, trabalhando, dirigindo o rebanho, os irmãos valorosos que também foram instrumentos nas mãos de Deus para que a obra fosse realizada. Sem dúvida alguma, há muito para agradecer. Uns já se encontram na glória com o Senhor, outros estão ainda aqui fazendo o trabalho de Deus. A todos eles, nós louvamos a Deus por suas vidas. Queremos agradecer também a Deus as participações especiais que nós tivemos nesta noite, a Banda Atrium, a família Daves, o pastor Marcelo Aguiar. Que Deus abençoe ricamente suas vidas e os seus ministérios. Fica aqui a nossa gratidão pela participação de vocês conosco. Agradecer aos membros da Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul que assistiram este culto. Outros irmãos não puderam, mas que o Senhor os visite e os abençoe ricamente. Agradecer a Deus a você que, não sendo membro da igreja, veio participar conosco desta celebração ao nosso Deus. Dizer que logo a seguir nós vamos ter um vídeo onde nós catalogamos várias fotos para retratar os períodos vividos pela igreja. Em resumo, é claro, 36 anos tem muita coisa acontecendo. Então, teremos um primeiro momento onde a igreja ela tem o seu primeiro templo, a sua organização em 1984, dali em diante as atividades que foram realizadas através dos ministérios que estiveram à frente da igreja, até o momento em que a igreja precisa deixar o seu lugar inicial por causa de uma desapropriação e ela se desloca para o terraço da casa de uma querida irmã Dina, mas ali ela continua como igreja pujante, fazendo o seu trabalho. Depois, quando nós chegamos ao novo templo, onde nós nos encontramos hoje fazendo o trabalho de Deus. Tem também algumas fotos relacionadas à nossa congregação de Vila Palestina, que hoje é igreja. Quando cada um observar as fotos, para um momento de saudosismo, de lembranças que cada um poderá ter em particular. Sei que foi um resumo que nós fizemos, muita coisa aconteceu, muita atividade foi realizada com a ajuda e com a bênção do Senhor. Enfim, nós queremos aqui, ao término desse culto, agradecermos a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre a Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul. Parabéns a todos os irmãos membros da Primeira Igreja Batista do Cruzeiro do Sul. Que Deus continue nos usando como instrumento nas suas mãos, nos lembrando até do tema que nós escolhemos, uma igreja vivendo a vitória do Senhor Jesus. E é Ele que nos conduz em triunfo. Continuemos assim para que o nome de Jesus seja grandemente glorificado. Que Deus a todos abençoe ricamente nesta noite. Amém.
Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. Inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. Inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá.